construção de mais estacionamentos é considerado por todos aqueles que trabalham com planejamento de políticas urbanas como um estímulo ao uso do automóvel. A contrapartida de se construir bicicletários seria um equilíbrio na perspectiva de você pensar a mobilidade de forma mais integrada. Se o projeto era excessivamente rigoroso na exigência dessa contrapartida, essa Casa Legislativa poderia ter tido o discernimento de aprovar uma emenda mais equilibrada, garantindo que a gente fuja da lógica do modal rodoviarista individual, da política do automóvel. Infelizmente, acho que faltou serenidade e essa Casa perdeu uma oportunidade de aprovar um bom projeto para a mobilidade urbana do nosso Estado. Anuncio o projeto de lei 1037-A de 2015, autoriza o deputado Flávio Bolsonaro e Marta Rocha. Redação final. Institui o programa de apoio, avaliação e acompanhamento psicológico dos policiais civis e militares, bombeiros militares, inspetores de segurança, servidores da administração penitenciária e do DEGASE, bem como os seus familiares vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional que participarem de confronto armado decorrente de intervenção policial com ocorrência ou não de lesão corporal grave, lesão corporal ou morte. Em discussão, não havendo que queira discutir. Vai acontecer a primeira audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para investigar a gestão da Rio Previdência. A gente aqui no Rio de Janeiro enfrentou, na última legislatura, uma proposta de reforma da Previdência do Estado que aumentou as contribuições de 11% para 14% dos servidores públicos que estão há mais de 5 anos sem salários e viram seu salário diminuir com essa sobretaxação previdenciária. Ao mesmo tempo, a gente viu os resultados de uma política criminosa de capitalização feita pelo Rio Previdência, com antecipação de royalties, com negociações em paraísos fiscais, que levou a um prejuízo de mais de 10 bilhões de reais do Rio Previdência. E agora, a gente assiste no Brasil e assiste aqui no estado do Rio de Janeiro a repetição da ladainha de que se não se fizer uma nova reforma da Previdência para reduzir os privilégios, o Brasil vai quebrar. E qual é a proposta que é apresentada pelo governo federal para discussão? É uma proposta que só aumenta as desigualdades. É uma proposta que, por exemplo, estabelece que aqueles e aquelas que hoje usufruem do benefício de prestação continuada, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, idosos, vão passar a poder receber um valor menor que o salário mínimo. O valor estabelecido na proposta do governo Bolsonaro é de R$400. R$400 é porque o governo Bolsonaro quer matar na miséria as pessoas com deficiência e as pessoas com doenças crônicas. O governo Bolsonaro propõe aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, inviabilizando a aposentadoria de milhões de trabalhadores que têm dificuldades para se manter por mais tempo no mercado formal. E eu não estou me referindo só aos trabalhadores informais, não. Eu estou me referindo também a muitos trabalhadores e trabalhadoras que buscam ao longo da sua vida profissional trabalhar prioritariamente na formalidade, mas que não conseguem estar 25 anos empregado de carteira assinada num país que historicamente teve uma economia que se alimentou de um setor informal. Por isso, criaram um empecilho onde, além da idade mínima, se exige 25 anos de contribuição, é jogar uma parcela da nossa população trabalhadora na miséria quando chega o envelhecimento. E o mesmo vale para os trabalhadores rurais, que ao se exigir um tempo mínimo de contribuição,
sabendo-se da dificuldade de se cobrar a contribuição no meio rural, se ameaça esses trabalhadores de não conseguirem se aposentar. Se empurra para o benefício de prestação continuada e se desvincula o benefício de prestação continuada da aposentadoria. É criminoso porque joga exatamente os setores mais pobres numa situação de maior vulnerabilidade. É uma reforma que funciona como um Robin Hood às avessas, tirando dos mais pobres para garantir qual projeto? Um projeto de capitalização que vai fazer com que as aposentadorias dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros não sejam mais baseados numa proposta de solidariedade centrada no princípio da seguridade social. Não. O que se quer impor é um modelo de capitalização, onde cada trabalhador e trabalhadora vai ter uma poupança individualizada, administrada por bancos, pelo setor financeiro, que vão poder colocar esse fundo formado com as poupanças em negociações no setor financeiro. O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro nesse tipo de gestão ao fazer as transações financeiras com a Rio Previdência. Qual foi o resultado? O resultado é que um empréstimo de 10 bilhões, aproximadamente, já gerou um prejuízo de cerca de 10 bilhões. Então, quando o governo terminar de pagar os custos com a operação de Delaware, vai ter pago o dobro do que conseguiu acessar através dessa operação financeira lastreada na antecipação de royalties. É um absurdo o que a gente está vivendo no Brasil e é importante que a população tenha ciência. Hoje, o que se discute no Brasil em termos de reforma da Previdência não é um ajuste por conta do crescimento da população, do envelhecimento da população. Hoje, o que se discute como reforma da Previdência não é uma proposta de se combater privilégios. O que se discute é uma proposta de empobrecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, de jogar na miséria milhões de brasileiros e brasileiras em nome da construção de um projeto previdenciário centrado na capitalização que vem a ser a financiarização das economias dos aposentados, das aposentadas, colocando aquilo que deveria ser a garantia da tranquilidade na velhice dos trabalhadores e das trabalhadoras, na insegurança e no risco do mercado e do setor financeiro. É inadmissível e nós temos que derrotar essas reformas da Previdência. E aqui no Rio de Janeiro é a mesma história. O governo do Estado ficou até o ano de 2004 sem nunca ter feito contribuição patronal, sem nunca ter dado a sua parte para formar uma poupança que garantisse aos aposentados, aos pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, tranquilidade para as suas aposentadorias, para que num momento como de crise, como que a gente viveu nos últimos anos, com a diminuição no valor do barril do petróleo, o Rio Providência tivesse um caixa capaz de suportar essas oscilações do preço do petróleo. E mais que isso, a capitalização prevista, o dinheiro previsto para entrar na Rio Previdência através dos royalties do petróleo foram permanentemente desviados, bilhões e bilhões de reais, assim como aquilo que estava previsto na dívida ativa. Com isso, o Rio Previdência nunca conseguiu ter uma poupança para que quando chegasse no momento de queda no valor do petróleo, que é a principal receita do Rio Previdência, essa poupança fosse suficiente para enfrentar esse momento de dificuldade. Então roubaram o dinheiro da Previdência do Rio de Janeiro, não fizeram o que deveria ser feito, superendividaram o Estado, desviaram os recursos da Previdência e agora apontam que a única saída é ampliar a taxação e o sacrifício dos servidores públicos e dos pensionistas. Isso é, mais uma vez, inaceitável. Isso é, mais uma vez, uma burla que se tenta fazer
manipulando informações contra a população. A partir de amanhã, nessa primeira audiência da CPI, a gente quer fazer um trabalho de apuração fina sobre todas essas operações que enfraqueceram o Rio Previdência. Queremos, ao mesmo tempo, verificar que condutas foram lesivas à Previdência do Estado do Rio de Janeiro, para modificar essas condutas, para estabelecer novos marcos legais e também identificar os responsáveis. Não dá mais para aparecerem aqui figuras do setor financeiro, nomes respeitáveis no mercado, como mágicos que vão solucionar o problema da Previdência, colocam a Previdência Pública na ciranda financeira, acabam com o equilíbrio das contas do Rio Previdência e depois vão para outros estados continuar praticando a mesma rapinagem, com a mesma pose de como se fossem realmente os senhores gestores das finanças saudáveis no estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, amanhã, a gente dá mais um passo para que a CPI da Previdência cumpra o seu papel de contribuir para que a gente tenha no estado do Rio de Janeiro um sistema previdenciário saudável, para que os servidores, os pensionistas, não sejam mais uma vez sacrificados por políticas de governo que desviaram recursos das suas aposentadorias para se beneficiar e para fazer esquemas que ajudaram a quebrar o estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, essas propostas de mudanças na Previdência significam, em última instância, empobrecer trabalhadores e trabalhadoras e criar mais uma margem de ampliação para a financiarização da economia, para a lógica da ciranda financeira, que tanta instabilidade e tanta pobreza, como aqui no caso do Rio de Janeiro, já tem trazido para a população. Ok. Com a palavra a deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que assistem à TV Alerj. Em determinado momento fico com pena